Já. Eu ponho para apresentar depois que você fizer a apresentação, Gabriela? Isso. Tá bom. Tá. Calma, mas já está transmitindo? Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou graduanda do curso de Farmácia e Bioquímica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto e sou do Departamento de Eventos da Liga. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a presença da nossa palestrante, professora doutora Maíra Meneghetti, que é formada pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, mestre e doutora pela mesma, com período de sanduíche no doutorado na Universidade de Washington. Tem experiência na área de enfermagem com ênfase em infecção hospitalar e terapia intensiva, atuando principalmente nos temas prevenção e controle de assistência de enfermagem e atualmente é professora doutora na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E hoje irá apresentar a palestra sobre o papel do enfermeiro no combate à Covid-19. Agradecer também a presença de todo mundo e a participação que está assistindo hoje. E quanto à lista de presença e a palavra-chave vão ser disponibilizadas no final da palestra, então pode ficar tranquilos em relação a isso, vai ser depois. E também, para quem ainda não fez a doação, nosso QR Code está aqui no canto da tela, e a maior parte da arrecadação será doada ao GAAC. Qualquer dúvida vocês tiverem, podem ficar à vontade para mandar no chat mesmo do YouTube, ou se caso preferirem, podem encaminhar para o e-mail que já foi disponibilizado para vocês em outro e-mail encaminhado por nós. Então, ótima palestra a todo mundo. Até mais. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente à Liga, né, pelo convite da apresentação. E eu vou compartilhar, então, minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela e me ouvir bem? Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre as implicações da pandemia da Covid-19, né, e como isso repercutiu para o trabalho da enfermagem na instituição hospitalar. Então, assim, o novo coronavírus, né, causado pelo SARS-CoV-2,
teve os primeiros casos, né, na província de Wuhan, em 2019, em dezembro de 2019, foi os primeiros casos em humanos, né, e esse novo coronavírus causa a doença por coronavírus de 2019, a Covid-19, e é uma nova cepa, e por conta disso ainda poucos são os conhecimentos que a gente tem em relação a esse vírus e todos os impactos que ele pode ter na saúde do ser humano. Devido à alta transmissibilidade, são muitos os casos, né, de coronavírus no mundo. Então, em março, né, de 2020, foi decretado pela Organização Mundial de Saúde a pandemia do coronavírus 19. Bom, e a gente precisa pensar que a magnitude do problema é ainda maior do que a gente pensa, considerando que a gente vê só a ponta do iceberg, né? São só os casos sintomáticos, aqueles que apresentam sintomas ou sintomas graves. No entanto, a gente não pode esquecer que a maioria dos pacientes são assintomáticos e esses têm também potencial de transmissão da doença. Então, os números que a gente tem muitas vezes são subestimados, porque não são computados aqueles pacientes que não tiveram sintoma nenhum e que passaram desapercebidos pela doença. Bom, só para lembrar, né, a questão do período de incubação, então a média de incubação do coronavírus varia de 2 a 14 dias, sendo uma média entre 5 e 7 dias, é o que a gente tem visto com maior frequência. E lembrando que a transmissão ocorre principalmente por secreções respiratórias, por gotículas, que são partículas grandes, né, que são eliminadas durante a tosse ou espirro. Hoje existe uma grande especulação se também não há transmissão por aerossóis. Já se sabe que durante procedimentos que provocam formação de aerossol, por exemplo, a aspiração, a coleta de material respiratório, há geração de aerossóis e aí pode haver a transmissão. No entanto, alguns pesquisadores já têm questionado se não pode haver também aerossolização em outros momentos. No entanto, por enquanto, ainda, tanto a Organização Mundial de Saúde como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantém que a transmissão ocorre por gotículas e por contato, sendo indicada a precaução por aerossóis apenas no caso desses procedimentos que sabidamente geram aerossóis. Lembrar, então, que a transmissão também ocorre, então, por contato, como eu já disse, contato pessoal próximo, então, o toque, né, em superfícies contaminadas com o vírus, e aí, posteriormente, a gente pode tocar o rosto, a boca, né, o nariz, e aí também se autocontaminar. Bom, as principais manifestações podem ser febre, tosse seca, mal-estar, mialgia, anosmia. Também tem relatos de sintomas gastrointestinais, principalmente diarreia. E, nos casos graves, os pacientes podem evoluir para pneumonia e insuficiência respiratória. Lembrando que, das manifestações clínicas, a maioria dos pacientes também, cerca de 80% dos casos que têm sintomas, são pacientes que têm sintomas leves, né? Então, algum mal-estar, anosmia. 15% dos casos podem evoluir para insuficiência respiratória e algum tipo de acometimento pulmonar, levando à hipóxia. E cerca de 5% dos casos evoluem para síndrome respiratória grave ou disfunção orgânica. E esses são os pacientes que precisam de terapia intensiva. Bom, e aí é importante a gente destacar a questão, né, a minha temática é para falar da questão do impacto, né, da Covid-19 nos profissionais de saúde, e dentre eles a enfermagem. Então, eu trago esse slide mostrando que a Covid-19, até o dia 28 de agosto, já acometeu 257 mil profissionais de saúde no Brasil, sendo que 226 já foram a óbito, né? Lembrando que a maioria dos profissionais, tanto que tiveram o coronavírus como que foram a óbito, foram os técnicos e auxiliares de enfermagem. Em relação às mortes, o segundo grupo foram os médicos e o terceiro grupo os enfermeiros.
Em relação ao número total de casos, o segundo grupo foram os enfermeiros, seguido dos médicos e, por último, os agentes comunitários de saúde. Então, a equipe de enfermagem é extremamente exposta, né, à questão do coronavírus, apresentando um alto caso na nossa categoria. E, assim, infelizmente, né, no hospital que a universidade é vinculada, a gente teve vários casos de profissionais de saúde que se infectaram, e, inclusive, tivemos colegas que faleceram, infelizmente, pela questão do coronavírus. Nos Estados Unidos, a realidade também não é diferente, né? Estima-se que 900 trabalhadores de saúde morreram por Covid nos Estados Unidos até 11 de agosto, segundo o portal de notícias da UOL, e um estudo desenvolvido por Michael, nos Estados Unidos, mostrou que de 167 pessoas com Covid, 50 eram profissionais de saúde. Mostrando, então, que, infelizmente, os profissionais são uma categoria muito exposta ao coronavírus. Além disso, né, os dados de 2 de setembro de 2020 ainda mostram que a América registra o maior número de profissionais de saúde com Covid-19 no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, mostrando que, infelizmente, né, a Covid, para nós da América, ainda é um problema ainda maior do que foi para os outros continentes. E por que tantos casos, né, de Covid em profissionais de saúde? Então, o que a gente percebe é uma cascata, né, de eventos. Então, assim, tem um significativo número de profissionais de saúde que estão contaminados com o coronavírus, gerando afastamentos, então a equipe acaba sendo reduzida, a gente tem um déficit do número de profissionais para atender a demanda, além disso, uma sobrecarga elevada de trabalho, né, então, isso é o que o Michael discorre, né, e aí a gente reforça que com essa demanda, esse déficit do número de profissionais e uma elevada demanda de trabalho, o que acontece? Uma maior predisposição dos profissionais a não conseguirem seguir a recomendação adequada de uso de equipamento de proteção individual, maior chance de contaminação pelo cansaço, né, então acaba se esquecendo de medidas importantes durante a assistência por essa questão da própria sobrecarga. E aí é uma cascata, né, mais profissionais se infectando, mais afastamentos, maior o déficit, uma dificuldade de contratação de profissionais, porque todos os lugares estão com essa alta demanda, então tem uma demanda também elevada por contratação de profissionais. E aí, entrando no mercado de trabalho, muitos profissionais, às vezes, despreparados, que não têm treinamento para atuar em serviços de saúde ainda, né, ou porque acabaram de se formar, ou porque trabalhavam em outra área e estão começando agora a ir para as instituições hospitalares. Então, a gente percebe que é uma bola de neve, né? E aí, o que é pior, né? O medo ou a incerteza. A gente se depara o tempo todo, né, com essa questão, o medo de se contaminar, o medo de passar para alguém da família, né, então a questão da necessidade de se isolar da sua família, de ficar longe da sua família, porque muitos dos profissionais de saúde, principalmente da equipe de enfermagem, têm familiares que podem ser do grupo de risco, né, lembrando que todos os pacientes acima de 60 anos, todas as pessoas acima de 60 anos, portadoras de doenças crônicas, têm uma maior suscetibilidade a ter casos graves da Covid-19. Então, assim, não é que os jovens não sejam suscetíveis, mas a gente não pode esquecer daqueles que já têm uma maior chance de ter esses casos. A gente percebe no hospital que existem vários pacientes jovens, pacientes obesos também, que desenvolveram quadro grave, mas é muito importante a gente sempre lembrar de que os cuidados são muito importantes, né? Então, assim, realmente, principalmente no início da pandemia, o medo era muito grande, né? O medo em relação a uma doença também nova, em que a gente não sabia cuidar, quais seriam as demandas, o que aconteceria com aquele paciente, será que ele conseguiria sobreviver? Será que a gente estava oferecendo realmente o melhor cuidado para esse paciente? Então, assim, são inúmeras as evidências que surgem todos os dias sobre a Covid-19, né?
E então são artigos, se vocês entrarem, eu pus no PubMed a palavra Covid-19, assim, a gente tem uma média de mais de 2.000 publicações de artigos, assim, semanalmente, então são muitos artigos que são publicados, né, assim, então é uma enorme demanda de leitura que a gente tem que fazer para tentar se atualizar, para realmente estar com informações atuais, né, porque a cada dia tem informação nova, então todos os cursos sobre Covid-19 já vem a inscrição, essa é a informação que a gente tem até a data tal, justamente por isso, porque as evidências mudam muito rapidamente, né. Então, assim, a gente tinha muito no início da pandemia essa questão do medo do medo de pegar, do medo de transmitir para as outras pessoas, e também essa incerteza, né? Será que a gente está prestando o melhor cuidado? Hoje eu posso dizer que, assim, o medo ainda persiste, muitas famílias ainda estão afastadas, muitos profissionais estão ainda afastados das suas famílias, dos seus filhos, mas, assim, a incerteza tem melhorado um pouco, né, a partir do momento em que a gente vai conquistando algumas evidências. Então, depois eu vou falar um pouquinho dos protocolos que a gente desenvolveu na instituição, mas tem melhorado bastante a questão do cuidado. Hoje a gente sabe um pouco melhor como manejar esses pacientes. E aí, assim, como eu já disse, né, a gente não pode deixar de considerar essa doença como uma pandemia, né, mas atingindo globalmente, né, o mundo com mais de 29 bilhões de casos, então, assim, uma taxa de mortalidade super elevada, né, 925 milhões de pessoas já morreram pela Covid-19, sendo que o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos e maior número de casos é o terceiro país, mas lembrando que a população do Brasil é menor do que dos outros 2 países que são os primeiros em número de casos. Então, realmente uma doença que devastou o mundo, né, assim. Então, é uma doença, como eu já disse, né, que causou um impacto muito grande no mundo todo, levando ao isolamento social, que levou a uma questão de instabilidade econômica e também política, né? A gente não pode deixar de lembrar que o Brasil trocou de ministro da Saúde por 3 vezes durante a pandemia. Então, assim, a questão da instabilidade econômica, a gente não tem o que dizer, né? Muitos serviços fechando, a questão das elevadas taxas de desemprego. Além disso, principalmente no início da pandemia, né? O desespero da população levou a compras excessivas para fazer estoque por medo de escassez, não só da população, mas até os serviços de saúde. Então, no começo a gente viveu uma escassez muito grande de equipamentos de proteção individual, principalmente das máscaras cirúrgicas, máscaras respiratórias do tipo N95. Então, assim, muitas vezes nós precisamos, no hospital, inclusive, comprar tecido, não tecido, né, o TNT, para confeccionar máscaras cirúrgicas, do tipo cirúrgica, porque não havia para comprar no mercado. Também vivemos a questão do fechamento das escolas, das universidades, dos parques, então, com o fechamento das escolas, as crianças em casa, uma dificuldade para o profissional de saúde, também para conseguir manter o seu trabalho, né, porque muitas famílias, um impacto muito grande nos profissionais de saúde, né, as atividades acadêmicas online, então, além de tudo, os pais e mães dessas crianças ainda têm que dar suporte para essas crianças conseguirem fazer as atividades online, e uma demanda de trabalho em casa também, né, assim, porque, teoricamente, muitos protocolos novos precisaram ser desenvolvidos pela questão do coronavírus, e aí, durante as atividades assistenciais, ficava impossível se pensar em desenvolver esse tipo de protocolo, então, muitas vezes foi necessária a questão de trabalhar em casa, de levar trabalho para casa. E a gente não pode deixar de destacar a questão da utilização de
Na verdade, nem seria EPI, né? Eu coloquei de EPI pela população leiga, porque alguns indivíduos têm feito uso da máscara cirúrgica, mas também da máscara de tecido, né? Que apesar de não ser um EPI, a população em si não está habituada a fazer o uso da máscara. Então, as grandes dificuldades na utilização da máscara, né, seja ela a que é o equipamento de proteção individual, como a máscara cirúrgica, ou a máscara de tecido, que está sendo comumente usada pela população. Então, é super frequente a gente ver as pessoas tocarem na frente da máscara, se contaminarem, né, ou colocarem a máscara que já foi utilizada em locais impróprios, vai comer, coloca em cima da mesa, ou coloca em cima de uma cadeira. Então, assim, essa questão da utilização da máscara, né, por pessoas que não têm o conhecimento do que é necessário. Então, assim, principalmente no início da pandemia também foi muito ruim. A gente observava, até hoje, né, a gente observa muitas práticas inadequadas, inclusive vinculadas na mídia, né. Frequentemente, assim, quando eu assisto alguma reportagem, a gente sempre percebe que as pessoas tocam na frente da máscara ou dispõem elas em locais inapropriados, aumentando assim a chance de contaminação e de transmissão do coronavírus. E aí, além disso, né, a grande questão da fake news. Essa questão da fake news, assim, é extremamente impactante porque leva muitas vezes as pessoas a reduzirem as medidas de prevenção, aumentando assim o número de casos e sobrecarregando ainda mais os serviços de saúde. Então, em relação à transmissão da doença, que não é bem assim, não transmite tão fácil assim, quem já pegou não pega mais, e na verdade não é isso, né? A gente tem visto relatos de que pode ser que aconteça reinfecção, então essa é uma afirmativa que a gente ainda não tem. A questão do período em que a pessoa pode ficar isolada, então, a literatura diz, né, da questão dos 10 aos 14 dias, e se o paciente grave, pelo menos 21 dias, mas, assim, tem muita gente que fala assim, não estou mais sentindo nada, não vou ficar, e divulga essas notícias na mídia. A questão de que o uso da máscara não protege nada, quantas vezes a gente viu divulgação de notícias falsas desse tipo. Então, assim, a máscara é muito importante para evitar a disseminação de partículas no ambiente. E se a gente reduz a transmissão, consequentemente, a gente reduz a taxa, né, de pessoas doentes e a circulação dessa doença no nosso meio. Então, é de extrema relevância o uso da máscara. Muitas pessoas dizendo, né, que o isolamento social não resolve, lembrando que a doença é transmitida por contato por via respiratória. Se a gente faz o contato próximo, a gente aumenta o risco de transmissão. Então, assim, é claro que se a gente conseguir manter o isolamento social, ou então o distanciamento social, que seria uma barreira, já ajudaria muito a prevenir a transmissão dessas infecções. A questão das vacinas, um diz a vacina vai sair o mês que vem, o outro daqui 3 meses, daqui 6 meses. Por enquanto são tudo fake news, a gente não tem ainda dados de evidência para dizer quando provavelmente essa vacina vai sair, os estudos estão em desenvolvimento. Toma cloroquina, toma ivermectina. Eu vi uma notícia outro dia que suco de limão sem adoçar é excelente, ou que se tomar bebida alcoólica o vírus morre. Então, assim, todas notícias falsas, mas que induzem a população a fazer essas práticas e reduzir as medidas que realmente são efetivas. Então, quantas pessoas, eu tomei ivermectina, agora estou tranquilo, não preciso nem usar máscara. Então, é muito importante a gente combater essas notícias falsas para evitar que a população leiga leia essas informações, acreditem e passem a não se proteger mais adequadamente. Aqui só mostrando, né, que infelizmente um grande problema do coronavírus é a transmissão antes dos dias de sintoma. Então, assim, a gente pode ver que a cultura, a bolinha vermelha, né, mostra a cultura positiva, mostrando que, assim, pacientes 6 dias antes de terem sintoma já tinham cultura positiva para o SARS-CoV-2. Então, mostrando que pode acontecer sim a transmissão
quando os pacientes ainda estão pré-sintomáticos. E lembrar da questão do impacto para a equipe de saúde, né? Como eu já falei para vocês, o aumento da sobrecarga de trabalho repentinamente. Então, o que a gente percebeu é que uma demanda muito grande de leitos, né? De ampliação de leitos, inclusive, e com isso, a gente não tinha equipe suficiente para desenvolver esses cuidados. Então, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, vários profissionais não intensivistas começaram a dar plantão na terapia intensiva. Enfermeiros que também não tinham experiência em unidade de terapia intensiva e precisavam ser treinados urgentemente para conseguir atender a demanda. Porque, assim, na nossa unidade, a gente tinha 14 leitos de terapia intensiva, que subiram para mais de 60 leitos, né? 59 leitos. Então, assim, é um aumento muito grande do número de leitos para atendimento de pacientes com coronavírus. Aí, como eu já falei, né, essa questão do impacto para a equipe da saúde, também a questão da utilização dos equipamentos de proteção individual por longos períodos. Então, assim, várias vezes aconteceu de fazer bolha no meu nariz, de romper a pele mesmo do rosto, pela questão do uso da máscara do protetor facial do tipo N95, porque a máscara realmente aperta, para a gente conseguir uma vedação adequada no rosto, ela fica apertada, a gente realmente sofre muito, e agora com essa época de calor é mais difícil ainda, né, porque vai aquecendo, o rosto vai suando, então é uma grande dificuldade a utilização desses equipamentos de proteção individual por tempo prolongado, principalmente quando os plantões são longos, de 12 horas, né, como eu já falei para vocês, a questão do distanciamento da família, então muita gente está isolado, separado da família desde o início da pandemia, então mãe que não vê filho, né, então assim, é muito, muito complicada essa questão para os profissionais de saúde. Como eu falei, a questão da morte, né, dos nossos pacientes, dos nossos familiares e a nossa própria morte, né, então isso ficou muito evidente com essa pandemia, né, a gente passa a refletir muito com essa questão do medo, né, medo de a gente perder os pacientes, porque o que a gente percebe nos pacientes com coronavírus é que muitas vezes eles estão conscientes, orientados, com uma hipóxia importante. Se a gente olha o exame laboratorial, assim, ele tem uma insuficiência respiratória importante, mas ainda está consciente. Então, assim, gera um medo muito grande em nós profissionais de saúde, né? Sem contar a questão de se refletir no outro, né? Quantos colegas nossos foram internados? Então, assim, a gente se coloca no lugar do outro, né? Será que poderia ser a gente? Teve um colega residente nosso que faleceu. Então, assim, são vários episódios, várias pessoas que acabaram perdendo a vida para o coronavírus. Então, a gente se coloca no lugar de cada uma dessas pessoas, no lugar de cada um desses familiares. E sem contar a questão do tempo de internação. Então, a gente percebe que muitos dos pacientes com Covid-19, principalmente os casos graves, né, os casos críticos, na verdade, que são aqueles que precisam de terapia intensiva, ficam internados por tempo prolongado, assim, tem pacientes que ficaram mais de 30 dias internados, então, assim, uma debilidade grande, uma perda de peso importante, né, então, assim, são realmente pacientes muito graves. E aí, a questão, continuando, né, a falar da questão do impacto para a equipe de saúde, a Folha de São Paulo destacou, né, que a sobrecarga e riscos pioram a saúde mental de médicos e enfermeiros na pandemia. E os profissionais já têm taxas superiores de problemas mentais, né. Aqui também um estudo, né, que foi publicado agora em 2020, dizendo que a alta taxa de contágio e mortalidade da Covid causou um impacto psicossocial universal, né, causando o que eles chamaram de histeria em massa, com uma carga econômica e perdas financeiras muito grande, né, e inclusive tem um termo hoje denominado coronafobia, por conta dessa questão, né, muito medo de toda essa infinidade de manifestações psiquiátricas que estão acontecendo em diferentes escalas, nas diferentes esferas da sociedade, né, então a gente percebe, tem
recentemente saíram alguns estudos falando da questão da Covid nas favelas. Então, assim, o quanto que também tem a questão do impacto nessas populações de minoria, né, mostrando que locais com baixo saneamento, que já tinham dificuldade de prover alimentação, e que com a pandemia essa situação está cada vez mais caótica. Como eu falei, né, a questão do impacto para as famílias, então a gente percebe que a experiência vivenciada pelo doente grave e pelos familiares é muito dolorosa, porque, assim, na terapia intensiva, de uma maneira geral, no cuidado ao paciente crítico, a gente já percebe que é uma situação difícil para as famílias, porque o paciente está com um quadro grave. Mas, no caso do coronavírus, é ainda pior, porque a gente percebe que há um rompimento com a família e o paciente com a família, né? Então, o paciente fica isolado, os familiares não podem estar perto, não tem a visitação. Então, assim, esse sofrimento, esse distanciamento implica uma solidão muito grande, né? Uma amiga minha que ficou internada, ela contou, assim, que teve vários momentos que ela chorava e que ela se sentia muito sozinha, que ela olhava os profissionais, não conseguia reconhecer ninguém, porque todo mundo com equipamento de proteção individual, o olho tampado, e que às vezes o que ela conseguia ver era um sorriso no olhar. E ela falou que era isso que às vezes a acalmava. Então, assim, realmente essa questão do distanciamento, né, é extremamente doloroso para a família. Então, é importante que estratégias sejam feitas tentando uma abordagem mais ampla, integrada, que promova, assim, um melhor acolhimento para essa família, que ela consiga enfrentar melhor esse distanciamento. Depois eu vou mostrar algumas das estratégias que a gente tem feito para tentar realmente ampliar essa questão do acolhimento. Então, né, a gente não pode esquecer de que a abordagem ao paciente com coronavírus, não só com coronavírus, né, mas todos os pacientes, a gente precisa lembrar da abordagem multimodal e multiprofissional, pensando que o indivíduo não é só o corpo físico, né, ele é um corpo psíquico, social, espiritual, então a gente precisa lembrar de todas essas necessidades. Nós, enquanto enfermeiros, né, a gente já aprende as necessidades humanas básicas, lembrar que as necessidades humanas básicas não são só as necessidades biológicas, mas as psicobiológicas, as espirituais, as sociais, e a integração dessas necessidades é extremamente importante. Além disso, a questão do trabalho em equipe, né? Trabalhar junto, ouvir o que o outro tem a dizer. Então, assim, nós precisamos interagir, a enfermagem com a equipe médica, com a equipe de farmácia. Então, assim, falando aqui para a Liga de Farmácia, eu achei muito interessante ser uma proposta da Liga de da Liga, né, de Farmácia, falar sobre a questão da pandemia para a enfermagem, então, pensando na questão da vinculação multiprofissional. Então, assim, eu parabenizo demais a Liga por essa iniciativa, lembrando já dessa questão do trabalho multiprofissional, que é extremamente importante. Lembrar que quem é o nosso paciente, né? A gente não pode esquecer que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, então a gente precisa cuidar do sofrimento do outro, olhar para aquele paciente, entender quem ele é, quais são as necessidades dele, da família dele, porque só assim a gente vai conseguir minimizar o sofrimento. Aqui, só mostrando para vocês como era a unidade de terapia intensiva antes do coronavírus. Então, sempre se pensou em atividades de humanização, então a questão da comemoração do aniversário dos pacientes, então com a equipe multiprofissional, a psicóloga, a fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro do paciente. Então, todo mundo participava da comemoração do aniversário junto com os familiares. Então, essa é uma iniciativa que sempre aconteceu na terapia intensiva, né, antes da pandemia. Além disso, também a apresentação do coral, o coral ia, cantava para os pacientes, tocava instrumentos. Então, todas essas atividades, assim, promovem a questão da humanização na terapia intensiva, já que lá é um local que já se pensa em maior dor e sofrimento, né.
Um outro projeto também desenvolvido pela equipe multiprofissional é o projeto Cão Carinho, no qual o cão faz visitação aos pacientes que têm animal de estimação e estão sofrendo a falta dele. É um projeto que é apoiado pela Comissão de Controle de Infecção da instituição, então existe todo um protocolo, né, de que o cachorro toma o banho antes da visitação, as medidas de higienização são todas feitas, o cuidado com a paciente também, a higienização com álcool, o banho após a visitação, então todas as trocas de roupa de cama, a higienização do ambiente, então tudo é realizado após a visita. Mas essa iniciativa promove, assim, muita satisfação nos pacientes. A gente vê, inclusive, melhora de sintomas clínicos, né, melhora da pressão arterial de pacientes quando recebem a visita do cão carinho. Então, aqui só uma foto, né, mostrando o paciente tocando o cão, acariciando. É uma paciente que tinha um cachorro e ela disse que ficou muito feliz com a visita deste. Aqui, a questão da visitação infantil. Então, assim, as fotos estão distantes para a gente não identificar as pessoas, mas é um projeto no qual as crianças podem visitar os seus pais, os seus avós, os seus parentes queridos na unidade de terapia intensiva. Isso é muito importante tanto para o paciente como para as crianças, né, porque realmente, às vezes, o paciente fica muito tempo internado, né, então essas iniciativas auxiliam muito. O apoio espiritual, então, também sempre é feito, né, a questão do apoio espiritual para os pacientes em que a família pede que o apoio espiritual seja realizado. Desculpa. Então, assim, lembrando que, além disso, a gente já tinha um protocolo de visita ampliada na unidade de terapia intensiva, então, o familiar poderia ficar durante todo o dia com o paciente, já que, geralmente, as visitas na terapia intensiva são reduzidas a, no máximo, 1 hora. Então, a gente já tinha esse protocolo de visita estendida para familiares que podiam acompanhar os pacientes. Mas essa realidade mudou, né? Com a pandemia, o que a gente percebe é um isolamento, né? E um grande desafio, né? Enfrentar o sofrimento físico, emocional, espiritual, o medo do desconhecido. E aí, como eu falei para vocês, algumas das estratégias que estão sendo feitas para minimizar essa questão, né, do sofrimento, do distanciamento, são as videochamadas. Então, a gente tem ligado para o familiar dos pacientes para eles conseguirem se comunicar com os pacientes, com os familiares. Aqui também é um paciente que não consegue sentar fora do leito, então é um protocolo da fisioterapia, né, essa adaptação de uma cadeira para o paciente conseguir se sentar. E isso também é muito bem avaliado pelos pacientes. Um outro destaque que foi feito também durante a pandemia foi o protocolo da prona, né, lembrando que a pronação tem sido muito, muito realizada nos pacientes com coronavírus, o que não era a nossa realidade. E aí, só para dizer, prona é colocar o paciente de bruço, né, para facilitar a oxigenação por uma maior expansão do tórax, né. E aí, com isso, muitas lesões de pele estavam aparecendo no paciente, na face toda do paciente. E aí também foram elaborados, né, uma parceria da enfermagem com a equipe de fisioterapia, com a equipe da terapia ocupacional, foram desenvolvidos coxins adaptados para os diferentes locais do corpo, e um protocolo de prona foi criado, e com isso a taxa de lesão por pressão reduziu drasticamente com a implantação desse protocolo, e a gente conseguiu um melhor sucesso no protocolo de pronação. E aí, a gente não pode deixar de falar, né, que apesar de muito difícil, a gente não pode deixar de falar da morte, né. Então, é uma doença, como eu já falei para vocês, uma doença grave, né, que infelizmente a gente ainda não tem medicamento
que cura, né? E a gente não sabe ainda ao certo, né, se teremos em breve ou não um tratamento. Mas a gente sabe que a taxa de mortalidade é grande, e aí a gente não pode deixar de discutir a questão da morte, né? Lembrando que a saúde, do latim, vem de sanitas, sanidade, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde. Mas, assim, quando a gente pensa, né, o completo bem-estar físico, mental e social, é difícil a gente viver um completo bem-estar em todas essas dimensões, em todas as nossas necessidades. Então, assim, eu gosto mais da definição de que saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade, já que o que a gente busca realmente é um estado harmonioso, né? E na doença acontece o quê? Um desequilíbrio, então a gente tem um desbalanço, né? Ou seja, um desbalanço físico, um desbalanço mental, e esse desequilíbrio leva à doença, né? E aí a gente precisa de um tratamento, né? E esse tratamento só será legítimo se o doente quiser manifestar vontade de ser tratado. No entanto, para o COVID, a gente ainda não tem esse medicamento que seja totalmente eficaz para o tratamento da COVID-19. São vários os manejos, né? Hoje a gente já faz a profilaxia com heparina, tem algumas recomendações, mas não temos nenhum medicamento que realmente trate o coronavírus. Lembrar do que é a morte, né? A gente nunca, né, acho que está preparado para morrer, mas é importante a discussão onde eu quero morrer, com quem eu quero estar na hora da morte, como eu gostaria de morrer. E aí, essas discussões também são muito ruins, porque a gente já trabalhava com essas definições na terapia intensiva, de tentar conversar com o paciente aonde ele queria estar, com quem, em que momento. No entanto, com a pandemia, a gente também não consegue fazer mais essas discussões, né? Porque a gente muitas vezes não consegue respeitar com quem ele quer estar na hora da morte. Às vezes, ele está em isolamento ainda, a gente não consegue trazer a família. Então, assim, são todas situações muito difíceis que mudaram muito a nossa realidade da terapia intensiva. E, assim, só uma definição que eu trago para vocês, né, mas tenho muito, muito medo do morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo, contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim mesmo. Solidão. Ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha morte. Medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se, depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se amam, em meio a visões de beleza. Sobre a morte e morrer, de Rubem Alves. Então, assim, é isso que a gente busca, né, a questão do acompanhamento, de falar sobre a morte, né, de talvez conseguir promover para o paciente a morte longe do hospital. Mas no caso do coronavírus, a maior parte das vezes a gente não tem conseguido fazer isso, considerando essa questão do isolamento social. Mas, assim, nem tudo são pontos negativos, né? Algumas coisas que a pandemia pode ter trazido de crescimento para nós foi a questão do crescimento espiritual, da questão da oração, do fortalecimento da oração, né, de trazer cada vez mais a questão religiosa e os pacientes terem esse apoio dentro da unidade de terapia intensiva, a questão da maior difusão das videochamadas, então, assim, eram pouco realizadas videochamadas na terapia intensiva, só restritas a quem não podia mesmo ir para a unidade, e com isso, assim, muitos familiares relataram que foi muito positiva a questão da videochamada, que eles provavelmente teriam dificuldade de ir ao hospital, e quando eles veem o paciente, eles sentem uma tranquilidade. Uma questão do maior cuidado com a equipe. A gente percebe que com a pandemia, se pensou mais na questão dos treinamentos,
de treinar os profissionais, porque, assim, o que acontece é que com o dia a dia, as atividades já estão disseminadas, as práticas já são feitas diariamente, então, assim, a maioria das pessoas pensam não ter mais dúvidas, né? Elas já fazem aquilo sistematicamente. E com o aparecimento de uma doença nova, fez-se questionar todas as evidências e olhar, se pesquisar muito, se construir novos protocolos. Então, acho que essa questão do maior cuidado com a equipe também foi um ponto positivo. A maior difusão do apoio espiritual e a questão dos aspectos positivos do ensino à distância. Então, assim, eu sou professora da escola, né, de enfermagem, assim, uma aluna de pós-graduação até chorou depois do término de uma disciplina, né? Ela disse que ela jamais ia poder ter cursado a disciplina se as aulas fossem presenciais, porque ela mora muito longe, num outro estado, né? E ela jamais conseguiria ter cursado essa disciplina. E o fato de a disciplina ser oferecida à distância possibilitou a ela participar das atividades da disciplina. Então, assim, apesar de muito triste, de muito sofrimento, né, a gente conseguiu difundir a questão do ensino à distância para atingir vários locais. Então, mesmo esse encontro que a gente está fazendo agora, né, possibilitou a interação com várias pessoas, com vários locais. Então, esse também eu considero um ponto positivo da pandemia. E a gente vai precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, para melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. O Sal da Terra, de Beto Guedes. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, assim, que a pandemia, acho que nos trouxe uma reflexão de que um é sempre mais que dois, que a gente precisa se unir, um pensar um pouco mais no outro, né? Infelizmente, a gente vive um mundo em que as pessoas pensam muito nelas mesmas, né? E acabam esquecendo do quão importante o outro é e que a gente só consegue existir com outras pessoas, né? A importância da solidariedade, do apoio, de não pensar só na gente, né? De pensar muito no outro. Eu falo assim, essa pandemia, eu trabalho com a questão da higiene de mãos, das medidas de precaução de infecção em unidades de terapia intensiva. Então, assim, já é minha área de atuação há muitos anos. E a gente brigava muito pela questão da prática adequada de higiene de mãos, da questão do uso dos equipamentos de proteção individual, com as medidas de biossegurança de um modo geral. E, assim, essa pandemia veio para nos ajudar demais, né, a mostrar que realmente essas medidas são muito importantes e que hoje a gente depende dessas medidas para salvar muitas vidas, né. Então, acho que eu espero que essa pandemia tenha trazido como ponto positivo também a mudança de comportamento de nós profissionais de saúde, que a gente tenha realmente embutido esta ideia de que medidas de prevenção são importantes e salvam vidas. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Essa foi minha apresentação. Eu estou aberta se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, e o meu e-mail está disponível. Se vocês quiserem acessar, mandar qualquer tipo de e-mail, eu posso responder. Tá? Obrigada. Então, pessoal, queríamos agradecer novamente, né, a nossa palestrante. A palestra, assim, foi muito enriquecedora. Tenho certeza que contribuiu muito para o cenário atual, né, que a gente se encontra. E agradecer a oportunidade, né, da Maíra de vir aqui se propor a dar, né, de compartilhar todo o conhecimento com a gente. E agora, né, a gente vai liberar para vocês o formulário, né? Deixa eu só achar a palavra-chave aqui. Com a palavra-chave do dia, né? Que é cuidado. Agora eu vou ler umas perguntas, né? Que foram enviadas no chat para você, Maíra. A primeira é: você acha que o mundo se tornará diferente pós-pandemia?
tanto no âmbito hospitalar quanto nas nossas relações pessoais? Como que é uma pessoa que perguntou, Gabriela? Tem nome, não? Ah, eu não tenho acesso ao nome. Ah, não, tá bom, só porque eu ia responder para a pessoa. Mas eu realmente acredito que sim, e espero que sim, na verdade. Eu espero que a pandemia, como eu falei no final, eu espero que a pandemia tenha servido para nos mudar, para fazer a gente enxergar o outro, né? Eu acho que, infelizmente, muitas vezes a gente tem pensado só em nós mesmos, pensado em não valorizado bens importantes, né? Então, que é a questão da relação humana, tem se preocupado muito pouco com as minorias, como eu já disse, a gente vive no Brasil uma desigualdade social muito importante. Então, eu espero sim que a pandemia sirva para que as pessoas reflitam e que valorizem mais o ser humano, né? Principalmente a questão da relação interpessoal, né? Acho que as famílias estavam muito distantes também, a gente percebia, né? E acho que também com a questão do isolamento social, o contato familiar aumentou. Eu espero que essas relações de pós-pandemia fluam, né? E bem como as coisas positivas que eu falei que sobraram da pandemia, eu espero que elas continuem. Essa questão do ensino à distância, assim, não acho que o ensino à distância substitui o ensino presencial de maneira alguma. Para nós da enfermagem, para o pessoal da farmácia ou das áreas clínicas mesmo, acho que é impossível a gente fazer só atividade à distância, né? Nós temos partes práticas muito importantes e o contato é bastante importante. Mas a gente não pode deixar de pensar que essas ferramentas à distância, o uso do Google Meet, de diversas outras ferramentas, podem auxiliar no envio do conhecimento para longas distâncias e a gente compartilhar esses conhecimentos que é muito importante. Então, eu espero que essas mudanças fiquem. Tem mais duas. Essa é do Pedro. Quanto aos pacientes de UTI, aqueles internados por outros problemas ficam em locais separados daqueles que estão lá por conta da Covid-19? Existe algum protocolo geral que determine essa separação? Pedro, na verdade, assim, na nossa instituição tem UTIs diferentes, existem UTIs COVID e UTI não COVID, então é separado, os pacientes não ficam no mesmo ambiente, são UTIs, unidades diferentes. Se a UTI for compartilhada, só poderia acontecer se houvesse um quarto com pressão negativa. Então, aí, quarto com pressão negativa e anticâmara, aí poderia você ter um paciente num quarto com Covid e outro sem Covid. Mas o que tem acontecido na maior parte das instituições são unidades separadas, porque a gente não tem pressão negativa para todo mundo. Tem mais uma, que é do Pedro também. O que você acha que é indispensável para um profissional da saúde ter para trabalhar no cuidado ao paciente no contexto da pandemia? Será que é em termos de equipamento de proteção individual? Eu acredito que um pouco pessoal e um pouco disso também, né? Os equipamentos de proteção individual recomendados, assim, é o que eu falei para vocês. As precauções para cuidar de paciente com coronavírus é precaução por contato e precaução por gotículas. E se risco de exposição a aerossóis, a precaução por aerossóis. Então, nesse caso, o que o profissional deve usar? Avental, óculos, gorro, a máscara, que vai ser a máscara cirúrgica no caso de pacientes que não for ter a geração de aerossol, e a máscara tipo N95 nos procedimentos geradores de aerossol. E, além disso, a Face Shield, que é aquela máscara para, inclusive, proteção da máscara N95, que é a máscara facial. Então, esses são os EPIs recomendados. Além disso, nos procedimentos geradores de aerossol, como o caso da intubação, da aspiração, é recomendado que o quarto tenha pressão negativa e a filtragem EPA. Né? Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das instituições, a gente tem muito poucos leitos adaptados com pressão negativa, que seria a mesma pressão do tratamento, por exemplo, para pacientes com tuberculose pulmonar.
Acho que, na verdade, ele também quis perguntar no sentido do profissional, sabe? Quer saber, acho que, do profissional, o que que ele precisa ter, né, para trabalhar no cuidado do paciente, assim. Então, na verdade, assim, depende, o profissional da unidade de terapia intensiva precisa ter uma experiência em cuidado de paciente de terapia intensiva. Como eu falei, paciente de coronavírus é ainda mais grave do que os pacientes que a gente cuidava naturalmente todos os dias. Então, como eu falei, a pronação era um procedimento que a gente fazia esporadicamente. O paciente com coronavírus, eles são pronados 2 vezes ao dia, às vezes. A gente prona, tira da prona, depois volta para a prona, por conta de que o paciente não expande bem o pulmão. Então, a gente precisa fazer diversas estratégias para ver se consegue, se esse paciente consegue expandir o pulmão. Então, assim, realmente, o que o profissional precisa ter é um pouco de experiência mesmo em terapia intensiva. E isso é difícil, por isso nós fizemos vários treinamentos com simulação realística, inclusive, antes do profissional ir para a terapia intensiva, porque foram admitidos vários profissionais, né, para atender a demanda. Como eu falei, a gente tinha uma unidade de terapia intensiva, hoje a gente tem 4. 4 só de coronavírus, fora a UTI geral, que não é para coronavírus. Então, a gente ampliou 4 unidades de terapia intensiva. E aí, com contratações de funcionários, então, assim, funcionários muitas vezes sem experiência, que a gente precisou fazer todo o treinamento da paramentação, da desparamentação, do cuidado ao paciente, né, de como manejar, de como manipular a bomba de infusão, respirador. Então, assim, realmente foi uma demanda muito grande de trabalho para os profissionais, tanto das enfermarias como da terapia intensiva, nessa questão de treinamento de profissionais recém-admitidos. Bom, eu queria, né, agradecer mais uma vez a você, Maíra, pela palestra, né, pela sua participação. E lembrar o pessoal, né, que o QR Code está ali na tela, né? Então, se você quiser fazer a sua doação para o GAAC de Ribeirão, e lembrar que a palestra vai continuar gravada, a palavra-chave e o formulário de inscrição de presença, né, vão estar aí na descrição do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar por e-mail da Liga, que está aí, que a gente repassa para a palestrante. Muito obrigada, pessoal, e muito obrigada, Maíra, mais uma vez. Eu que agradeço a todos e a Gabriela e a Liga, né, pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.